Amém, irmãos. Bom dia, Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade, né? Vamos estar compartilhando mais uma porção, mais um dia da palavra do alimento diário. Estamos na semana 2, domingo, da série Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo, o volume 2, o ouvir da fé. Hoje, domingo, o título de hoje é Viver. É a semana 2 do domingo. O título é Viver pela fé no Filho de Deus, pela palavra. Louvado seja o Senhor. E o versículo proposto para ler no coração está no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 19, que nos fala: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Essa semana a palavra do Senhor veio nos mostrar, nos falar bastante com relação a não depender de nós mesmos, a não depender daquilo que é humano, do esforço, do eu sei, né? A não depender de nós mesmos, do eu, e passar a depender do Senhor, né? Até mesmo no nosso serviço que diz respeito a coisas espirituais e também nas coisas práticas, né? Como por exemplo, limpar o local de reuniões é um serviço prático, a arrumação da cadeira é um serviço prático, né? Até nesse serviço nós precisamos depender do Senhor e não na nossa capacidade, né? O Senhor falou bastante com relação a isso durante essa semana. E hoje, o Senhor nos trouxe a palavra falando que nós temos que viver pela fé no Filho de Deus, pela palavra. E no versículo 19, de Gálatas 2, ele fala disso, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Hoje a leitura nos trouxe com base, está sendo muito claro, né, que hoje no homem, né, o homem que é cristão, ele há dois eus, né, e a palavra traz para nós que viver por esse eu, né, que é o eu crucificado, é a melhor forma. O nosso eu, ele tem que estar crucificado, tem que estar na cruz, tem que passar por morte, né? O nosso eu tem que estar na morte para que o eu, né, para que o eu possa estar mortificado, para que o Senhor possa encontrar espaço para trabalhar em nós, né? Na leitura, o Senhor até nos traz uma luz, falando da experiência do irmão que alguém falou para ele que o eu que existe, que um não cristão é bem mais fácil de viver do que um cristão, porque um não cristão só tem um eu, né? E é o eu que faz ele pecar e ele vai se esforçar muitas vezes para não pecar, mas vai continuar pecando, porque o salário do pecado é a morte. Então, por mais que ele tente não pecar, por mais que ele se esforce para não pecar, ele vai continuar pecando, porque é a lei da física. Por exemplo, eu estou com a caneta aqui. Se eu soltar essa caneta aqui, automaticamente ela vai cair. Ela vai só cair. Então aqui é a lei. Da mesma forma é a lei, né, do pecado e da morte. O pecado vai sempre puxar o homem para baixo. Por mais que o homem se esforce para não pecar, mas ele vai sempre pecar, vai ser sempre um pecador. Mas nós temos que viver pela lei do Espírito e da vida, né? Aquilo que fala no livro de Romanos, né? Que se nós prender a nossa mente para o Espírito, nós vamos viver, vai ter o caminho para a vida e paz, né? Não podemos prender a nossa mente para a carne, porque vai dar para a morte. Então, o caminho para nós, né, é inclinar o nosso ouvido, né, inclinar a nossa mente para o Espírito, e assim nós vamos conseguir, né, desfrutar, né,
desfrutar da palavra de Cristo a tal ponto de que o nosso eu fique crucificado, né? O eu terreno fique crucificado e Cristo passa a reinar em nós. E já nós não vamos viver. Não vai ser nós que vamos viver, vai ser Cristo vivendo em nós. Por meio da imersão, né? O dormir e acordar com Deus, desfrutar nas comunhões, sair, pregar o Evangelho. Então, o caminho para nós, de fato, é inclinar a nossa mente para o Espírito, para a vida e paz. E assim nós vamos ter, né, um viver que agrada ao nosso Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor, um bom desfrute a todos.